All right, my lords, we shall begin. Olá, meus amigos, bem-vindos ao Cast Minster, o seu podcast de teologia reformada. Meu nome é Alexandre Rocha e o Raça Negra é uma das minhas bandas favoritas, hein? Meu nome é Guilherme Piton e eu não tenho lugar de fala nessa conversa. Meu nome é Rona Lima, sou esposo da Nath, pai da Alice e sou negro há 31 anos. Eu sou o Rodrigo Chaves e mais uma vez eu tenho lugar de fala. Então, pessoal, como vocês já puderam perceber, no programa de hoje nós iremos falar sobre um tema polêmico, né? Vamos falar sobre racismo. E para essa conversa nós trouxemos aqui dois irmãos queridos. Por favor, vocês podem se apresentar, começando pelo Rodrigo? Então, eu moro em São Paulo, na cidade de Sumaré, perto de Campinas. Eu sou da Igreja Batista, desde que eu me conheço por gente, dos 0 anos. Sempre fui da Batista. E tenho estudado bastante aí sobre escravidão, principalmente escravidão no Brasil, né? E é isso. Tem um podcast que eu tô chamando História, que eu tô fazendo uma série sobre a escravidão. Vai pro 2º episódio agora. E é uma coisa que tem me consumido, literalmente, né? Nos últimos anos aí, esse tema escravidão. Tá no Spotify, ou Chaves? Tá sim, tá no Spotify, tá em todos já. Ah, legal. Bem, eu sou o Ronan, tenho 31 anos, sou daqui de Nilópolis, Rio de Janeiro. Minha igreja é a Igreja Batista em Parquelhã, em São João de Meriti, tudo na Baixada Fluminense. Sou da Igreja Batista também desde criança, desde 4 anos de idade. E trabalho com jovens e adolescentes. Esse ano eu trabalho com jovens e adolescentes há cerca de 11 anos. E esse ano, lá na igreja, a gente recebeu o desafio de trabalhar com os pré-adolescentes também. E também sou mestrando na PUC-Rio, em Teologia Sistemático-Pastoral. E meu objeto de pesquisa tem sido a teologia negra com implicações pastorais, né? Então, nisso a gente vai estudando negritude, espiritualidade cristã e, obviamente, a gente acaba, e infelizmente, né, a gente acaba tendo que estudar sobre racismo, escravidão e tudo isso que atravessa a nossa existência. Muito bom, muito bom. Bom, vocês já viram que o programa vai ser bom, né? Trouxemos 2 irmãos aqui que entendem do que falam. Para começar o nosso papo, primeiro eu queria dizer assim que eu acho assim que todo mundo concorda que o racismo é errado, né? Eu acho que ninguém diz assim, não, o racismo é certo, né? Mas, afinal de contas, o que é o racismo, né? A gente fala tanto, o racismo é pecado, o racismo é isso, mas o que é o racismo? Vocês poderiam dar uma definição do que é o racismo? Existe mais de uma definição do que é racismo? Vocês poderiam falar algo nesse sentido? Eu trago aqui um pouco do pensamento do Silvio Almeida, que é até um livro que tem sido bem conhecido, né? Ele escreveu o livro Racismo Estrutural e ele fala um pouquinho, na realidade ele fala o livro inteiro sobre isso, mas ele trabalha o racismo como um sistema, né? Então, ele utiliza esse olhar de que o racismo é um sistema e a partir desse sistema, quero até ler aqui rapidamente. Ele fala que o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial a qual pertencem. Então, o racismo ele é um sistema que é sustentado a partir de preconceito e discriminação racial, que é o corte que a gente faz aqui. Mas eu, dentro também daquilo que eu tenho estudado, eu entendo que o racismo ele tem um lugar de diabolos, né? Quando a gente vai aí para o contexto bíblico, a palavra diabolos, né, que seria traduzido para a gente como diabo, e a gente vai olhar o racismo, na verdade, como inimigo, porque a gente olha o diabo, né, sempre com aquela figurinha
aquela caricatura que está na nossa mente desde a infância, mas, na verdade, quando a gente olha o contexto bíblico, tem esse olhar de inimigo. Então, eu vejo que o racismo ele tem esse conceito, esse peso diabólico, e aí a gente acaba trazendo essa denúncia do racismo ser um pecado, porque ele é o inimigo que fere toda a existência que não está naquele sistema, né, que não aceita aquele sistema que é majoritário, que é supremacista, enfim. Então, o racismo vai caminhando nesse sentido. Certo. Ô, Chaves, tem alguma outra definição de racismo que você saiba? Ou é bem por aí também? Você concorda com a definição que o Ronan trouxe? Concordo 100%. Ele trouxe ainda o Silvio Almeida, que é uma unanimidade no Brasil. Ele é especialista também no meu ídolo, que é o Luiz Gama, né? Acho que o Silvio Almeida ele cuida do Museu Afro-Brasileiro. Ele é um dos responsáveis pelo... Acho que é o único museu afro que tem no Brasil, né? Que tá no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Aliás, é um baita de um passeio, custa R$2 o ingresso, viu? Quem puder ir, é muito bom. E ele é responsável por isso, então, assim, acho que é a definição perfeita. A gente sabe, ó, é interessante que é um consenso, né? Todo mundo diz que racismo é errado, mas quando a gente entra nos meandros, né, sobre a questão do racismo, a gente vê que há divergência, né? Os ouvintes podem estar escutando agora e dizer assim, isso aí eu não concordo, eu penso de outro jeito, né? Interessante que o mesmo tema, né, onde todo mundo a princípio é contra, né, mas que suscita opiniões diferentes quando a gente entra nos meandros do assunto, né? Vocês falaram aí sobre a questão do racismo estrutural, né? O que é esse racismo estrutural? Existe isso no Brasil? A gente vê que o debate sobre racismo ele tá bem polarizado, né? O pessoal de direita pensa uma coisa, o pessoal de esquerda pensa outra coisa, né? Vocês poderiam falar alguma coisa nesse sentido? Quando a gente fala de racismo estrutural, a gente tem que lembrar de uma coisa, né? Que o Ronald pontuou bem no começo. Depois de... Quando a gente se separou de Portugal, em 1822, a proposta para o Dom Pedro era a abolição da escravidão. O Brasil ia ser a vanguarda, ia ser um dos primeiros países, se não me engano, o primeiro, ia ser, e era para abolir a escravidão em 1822, na Constituição de 1824. O Dom Pedro arregou. Ele estava tudo certo para ele fazer, ele não fez. Porque ele viu que o Brasil era estruturado na escravidão. Só para ter uma ideia, o Brasil em 500 anos ele ficou 351 com escravos, um sistema de escravidão. Então, assim, a maior parte do Brasil, o Brasil foi um país escravocrata, né? Ele não aboliu. Chegou em 1831, o Dom Pedro II, né, já com a maioridade, foi passando o tempo, o Brasil teve a chance de novo de abolir, não aboliu. Foram fazendo leis para amenizar a escravidão e até baseado cientificamente que em 100 anos o negro estaria miscigenado e a gente não teria mais escravos negros, não teria mais negro, né? Uma ideia ridícula que a gente tinha os cientistas tinham nessa época. Então, assim, a gente foi fazendo leis para amenizar a escravidão, lei de sexagenário, lei do ventre livre. E até 1888, o Brasil aboliu a escravidão. É a última nação a abolir a escravidão, a nação no sentido de país mesmo gigante, tá? E quando aboliu, a grande briga dos abolicionistas era assim, eram os abolicionistas e os conservadores. Os conservadores eram contra a abolição da escravidão e os abolicionistas eram a favor. Só que dentro desses grupos tinham dentro dos conservadores tinham pessoas que eram a favor da abolição mais gradual e nos abolicionistas tinham os que eram radicais, abolir e acabou, e tinham uns que eram a favor do vamos abolir, mas com políticas públicas. Eu quero que o negro tenha acesso à terra, porque ele não tem terra. Eu quero que ele tenha uma verba do governo para ele se manter, que ele não tinha. Então, assim, chegou em 1888, foi a abolição radical. Ela acabou a escravidão. O que aconteceu com o negro nesse dia? No 14 de maio, o negro estava sem emprego, ele estava sem moradia, ele não tinha onde morar.
é muito melhor você ser livre do que você ser escravo. Só que assim, o governo deixou o negro por conta. Te vira, né? Se vira. Olha que interessante. A maioria das mulheres, elas eram ou empregadas domésticas ou eram babás dos filhos dos senhores. Quando aboliu, elas se tornaram empregadas domésticas e babás com um salário. E aí você percebe isso ao longo do século XX. Por que a maioria das empregadas domésticas são negras? Por que as babás são negras? E os negros, eles não tinham onde morar. Foi até um podcast que eu fiz, até deixo o link depois, que conta a história das favelas. Foi assim que surgiu as favelas. Maravilhoso esse podcast, cara. A gente vai deixar o link aqui na descrição, Chaves. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Obrigado. Foi até a Guerra dos Canudos, tudo. Valeu, mano. E a Guerra dos Canudos, tudo. Mas assim, os negros não tinham onde morar, os negros não tinham emprego, eles eram analfabetos. A maioria dos brasileiros eram analfabetos. Mas eles, além de ser analfabetos, eles não tinham onde morar, não tinham terra. Eles não sabiam fazer outra coisa. A maioria dos negros não tinha uma profissão especializada. Inclusive, o governo, quando ele foi percebendo que a abolição era inevitável, alguns empresários, empresários, já começaram a chamar italianos miseráveis e alemães miseráveis para vir morar nesse fim de mundo que era o Brasil na época. E deram emprego para esses caras, deram trabalho para esses caras, e eles começaram a se especializar. Chegou armênios, chegaram japoneses, e eles foram tomando lugar que poderia ter sido dado para os negros. E aí começa uma estrutura racista no país, né? Aí eu toquei a bola pro Rona. Primeiro eu vou falar sobre o racismo individual, né? Que é essa divisão que o Silvio Almeida faz, e que é importante a gente entender. O racismo individual, ele vai afetar diretamente a pessoa. Então, são situações que vêm, de repente, de um preconceito, que é um juízo antecipado, a partir da sua característica. Então, se eu olho para aquela pessoa e eu vejo ela como uma pessoa gorda, eu já tenho um preconceito sobre ela, um preconceito de que, por ela ser gorda, ela não vai poder caber em tal roupa, né? Então, dando um exemplo aqui bem um pouco diferente do que a gente está falando. E aí, ou então a questão da discriminação, que é você separar, de você tratar diferente por uma questão, né? E aí, quando você pega o Estatuto da Igualdade Racial, né, você vê que esses termos, eles estão aqui muito bem cunhados, tanto para a questão da desigualdade de gênero e raça, a desigualdade racial, falando um pouquinho sobre a questão de políticas públicas, ações afirmativas e a própria discriminação racial, o que é, né? E então, o racismo individual, ele vai atingir diretamente a pessoa. Então, por exemplo, me chamar de macaco, aí eu vou processar, porque eu vou sentir diretamente, entendeu? É algo que vai ferir a minha existência de uma forma muito direta. Quando eu vou para o racismo institucional, eu começo a perceber que as instituições, né, a gente pode ver aqui, principalmente o Estado, ele tem uma dinâmica que perpetua aquilo que eu falei antes, né? Perpetua um pensamento hegemônico, perpetua uma lógica hegemônica, que é essa lógica racista que vai perseguindo a vida da pessoa negra. E aí, essa pessoa negra, por exemplo, a mulher negra, que é maioria, né, por exemplo, nas nossas igrejas, é aquela mulher que parece que só tem um destino de ser a empregada doméstica ou de ser a cozinheira, no caso das nossas igrejas, de estar, né, nos cantos, não necessariamente nas lideranças. E, enfim, as instituições, elas vão fazendo essa manutenção porque a lógica delas é uma lógica poderosa, né? Uma lógica de poder, e esse poder, ele tem um lugar, esse poder, ele tem uma cara, que não é a cara negra. Então, o racismo institucional é isso. Então, quando você vai numa empresa e você não tem a presença de pessoas negras num setor de publicidade, pessoas negras como CEO, quando você vai numa formatura de medicina, ou quando você vai entrar nesses hospitais de grande porte, esses hospitais super famosos, e você não vai ver negros ali com tanta presença
como os brancos, né, e como pessoas de etnias mais claras, aí a gente tem essa questão do racismo institucional. E quando você vai para o racismo estrutural, que é a grande polêmica, que as pessoas perguntam, ou tem 3 grupos, né? Os que entendem o racismo estrutural, os que fingem que entendem e falam que tudo é racismo estrutural, ou seja, não existe o racismo institucional e não existe o racismo individual, então, tipo, me chamou de macaco. Não, mas eu só te chamei porque é o racismo estrutural. Não é assim. E tem Então tem o grupo que entende, o grupo que fala que não entende fala que entende e aí coloca tudo na conta, e tem o terceiro grupo, que é o que entende o racismo estrutural, mas não assume que ele exista para mudar a lógica da sua existência e daquilo que se faz na sociedade. Então, o racismo estrutural, ele é a base da nossa formação social brasileira, né? Nós chegamos até aqui porque é na base do racismo estrutural. O que é esse estrutural? Ele está ali na estrutura, ele é a pedra fundamental da nossa formação social, porque se não fosse assim, a gente não teria tantos relacionamentos interraciais, a gente não teria essa multiplicidade de cores que traz esse tema do colorismo, por exemplo, que é quando tem muitas pessoas que são negras e não se entendem como negras, ou muitas pessoas que não são negras e querem se entender como negras, e aí vem esse movimento da autodeclaração, que está rolando até aí o exposit, né, dos fraudadores de cota lá no Twitter. Então, cara, você aqui em Manaus, uma galera, bicho, foi exposta nesse trem aí da autodeclaração, né? Que da autodeclaração, negro. Tá dando mó treta esse trem aí. Desculpa te interromper, Ronan, aqui a gente tá tentando promover o diálogo aí, o pessoal que tá ouvindo, nossos ouvintes, a gente tá tentando promover um diálogo para que vocês ponderem o que os irmãos estão falando aqui. É bom que se diga, o Renan vai continuar a exposição dele, mas assim, que há outros pontos de vista relacionado a isso. Por exemplo, a gente estava falando aqui em off do Paulo Cruz, ele é contra essa ideia de racismo estrutural, né? E ele dá as razões dele lá. Ele gravou, acho que com o Iago, no 2 Dedos de Teologia, e lá ele fala um pouquinho, eu não vou falar aqui o argumento dele, primeiro porque eu posso ter entendido errado, então vocês vão lá, procura, deve ter no YouTube, deve ter nas plataformas aí, mas assim, só para os irmãos saberem que há outros pontos de vista também em relação a isso, e aqui a gente está tentando um diálogo construtivo aqui no amor de Jesus Cristo, ok? Como eu falei, né, a gente está olhando aqui a partir do Silvio Almeida, né, e enfim, então é muito importante que a gente consiga perceber esse olhar, né, perceber como que a nossa sociedade ela se estrutura, que ela tem essa base racista. Você é negro, 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 você é negro! Eu sou negro, eu sou negro sim, mas por um acaso negro não tem olhos, boca, hein? Pensando mais agora na questão da igreja, né? Vocês podem falar assim de forma... pode pegar o contexto brasileiro ou de forma geral mesmo, assim, como a igreja lidou no passado com essa questão do racismo e como é que a gente deveria lidar hoje. Porque que acontece? Eu até escrevi um texto recentemente sobre isso. Esse assunto do racismo, pelo menos no meu ponto de vista, é um assunto que é bem constrangedor no meio conservador, no meio cristão conservador. Porque sempre que se levanta a questão do racismo, associa-se quase que de imediato à esquerda. E como a maioria da igreja, ou pelo menos boa parte da igreja evangélica, é de direita ou se denomina conservadora, né? A impressão que eu tenho é que eles ficam meio desconfortáveis de tratar desse assunto, com medo de ser associado a um espectro político mais de esquerda, sabe? Tipo assim, aí você vê de tudo, aí você vê pessoas tentando negar o racismo, porque vocês são hipócritas, vocês não falam de negro que mata negro, de negro que escravizou branco, de negro que escravizou negro, entendeu? Então, assim, aí você vê todo tipo de coisa, né? E acaba que o diálogo não surge, né, no meio disso tudo, né? Vocês poderiam falar alguma coisa nesse sentido, assim,
principalmente em relação ao passado, né? Como a igreja, eu sei algo a respeito disso, né? Que tem manchas e tem momentos gloriosos na história da igreja, né? Principalmente em relação ao apartheid, que é o que está me vindo à mente agora. Mas se vocês puderem falar algo em relação ao passado e ao presente. Eu vou fugir do óbvio que é Martin Luther King e tal, porque como, eu sou fã, mas é outra realidade, né? Principalmente no século XVIII, século XIX, as campanhas abolicionistas surgiram principalmente das igrejas. E a Igreja Católica, ela sempre autenticou a escravidão num ponto, e tinha pessoas que não autenticavam, que falavam que era errado. Autenticou na questão da maldição de Noé, autenticou na questão das guerras justas que os papas davam, mas ao mesmo tempo, conforme foi passando o tempo, eles foram entendendo que era errado, que perante Deus não somos iguais, Deus não faz exceção de pessoas, etc. Tem casos na história onde uma igreja inteira, depois de uma pregação, isso no Brasil, no século XIX, por exemplo, aqui do lado de Campinas, uma igreja aboliu todos os escravos dela, ou igrejas que juntavam dinheiro e compravam a alforria de um escravo da igreja, porque era caríssimo, né? Então, assim, a gente tem vários casos disso. Após a abolição, principalmente após a abolição e com o surgimento das igrejas pentecostais, os negros eles foram entender, se identificando com essa teologia, principalmente porque ela era, além de ser mais próxima, mais simples da realidade deles, era uma teologia mais triunfalista, né? Por isso que até os negros se identificaram mais, que você vai ser vencedor, que Deus está com você, Jesus te ama como você é. Era algo que muitas vezes os negros queriam ouvir, né? Porque a vida inteira foi falado que a cor deles era uma maldição, que eles não eram especiais, que eles não tinham chance nenhuma, e a gente vê uma religião que diz o contrário, né? Eu trago aqui 2 pontos, assim, né? Falando primeiro de um ponto que até dói em mim, né, por ser batista, mas então vai ser lançado, né, um livro, Racismo na História Batista Brasileira, e aí tem um pedaço de uma fala do missionário William Buck Bagby, que ele fala o seguinte, né, quando ele retorna para seu lugar de origem, e ele fala assim: as raças são muito misturadas, e todas as tonalidades de cor são vistas diariamente em qualquer cidade, de preto carvão até marrom e azeitona, mulato e amarelo e branco. Claro, onde tantas uniões não naturais existem, todo tipo de deformidade aparece e muitas doenças hereditárias são conhecidas. Isso é uma fala de alguém cristão, né? É um missionário que vem para o nosso país para, de alguma maneira, apontar Cristo na nossa terra. E aí você tem o Lutero Negro, né? Agostinho José Pereira, que é alguém que no nosso território ele fundou, né, uma história apagada também ao longo aí do nosso desenvolvimento teológico e histórico. Eu soube disso muito recentemente, a partir dos estudos. E ele, nas ruas do Recife, Agostinho José Pereira, ele pregava, olhando para a Bíblia a partir da experiência negra. Né? Então, olhando para a Bíblia e trazendo ali, ele era um negro letrado, ele era alfaiate, então ele vinha usando a Bíblia para poder falar para os negros sobre libertação. Em 1841, ele funda a primeira igreja protestante brasileira, né, que é a Igreja do Divino Mestre, com cerca de 300 seguidores, né, que eram livres e libertos. Eles não eram escravizados naquele momento. Então, a gente tem esses 2 contrapontos, né, na nossa história que a gente acaba silenciando ao longo do tempo. Quando a gente fala dessa questão de tocar no ponto do racismo como igreja, nós
E aí eu concordo que nós temos uma igreja muito conservadora e aí, consequentemente, uma igreja que acaba se colocando no lugar político, partidário, né, de orientação política, mais à direita do que para a esquerda, mas eu me incomodo, porque me incomodo com isso, independente de ser direita ou esquerda, de cima para baixo, porque o nosso lugar como cristão, ele é na centralidade, né, de Cristo, né? Então a gente precisa estar com Cristo, independente da nossa orientação política. Então, quando nós não tocamos no assunto, consequentemente nós nos silenciamos e nós perpetuamos esse pecado do racismo. E aí por isso que a gente levanta a hashtag racismo é pecado, né? A gente fez esse movimento aí no último domingo. Isa, eu, Timóteo André, né, Isa Vicente, você que não está ouvindo, que está ouvindo que de repente não conhece, Isa Vicente, Timóteo André. O Piton disse que tava também. Oi? O Piton tava lá também. Sim, Piton, chegou junto uma galera webcrente, a Bruna Santini, uma galera que realmente entende que o racismo é pecado e a gente também precisa entender qual é o nosso lugar como cristãos, mas qual é o nosso lugar como negros, como brancos, como homens, como mulheres, nesse lugar, nesse assunto. E aí a gente precisa entender que se a gente perpetua isso, a gente está pecando também, né? Como igreja brasileira. E aí trago aqui o Tiago, né? Tiago 4,17, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, ele está pecando. Então, eu vejo a igreja brasileira pecando, né, nesse sentido, porque ela não toca no assunto do racismo com medo de ser reconhecido por uma pauta de esquerda. A gente precisa entender, ter segurança que o nosso reconhecimento é um reconhecimento em Cristo. O meu pastor, ele é branco. O meu pastor tem uma orientação política diferente da minha. Mas nós sentamos, conversamos e tudo que eu posto, ele sabe do que eu estou falando, inclusive quando eu falo diretamente para brancos. O que eu estou trazendo aqui, né, dentro dessa fala? A igreja no passado, ela lidou de uma maneira de perpetuar o racismo. A gente tem aqui inúmeros versículos que foram utilizados para a manutenção da escravidão, como Gênesis 4, de 11 a 15, né, que é a questão de afirmar os africanos como descendentes de Caim, que tinha a marca do pecado. Você tem aí a escravidão como fruto do pecado de Adão e Eva, né, uma maldição divina, lá em Gênesis 3, 1 a 19. Você tem Lucas 12, 47 e 48. Você tem Números também, um texto que perpetua ali a questão da escravidão. E aí quando a gente utiliza, por exemplo, o versículo de Gálatas, que todo mundo bota, não tem judeu, não tem homem, não tem mulher, não tem escravo, não tem... Não é isso, até porque nós que estudamos teologia sabemos que o lugar do escravo na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e durante um bom tempo, né, da história, que inclusive o podcast do Rodrigo, já estou aqui indicando de novo, ele fala sobre isso, né? Eu ouvi um episódio ontem. Essa escravidão é diferente da escravidão que acontece pós-reforma, né? Porque aqui a gente está falando dessa escravidão pós-reforma. Então, a nossa igreja brasileira, ela precisa tocar nesse assunto, porque nós somos, né, uma igreja brasileira que é uma igreja negra, e aí por conta desse processo diferenciado, né, porque você tem lá nos Estados Unidos uma igreja negra mesmo, né, que até por isso você tem uma teologia negra também. E quando você vem aqui para o Brasil, você não tem uma igreja negra, que você reconhece como uma igreja negra. Você olha para os pentecostais, você olha para o metodismo e você vê uma igreja negra. Você olha para os assembleanos, você vê uma igreja negra. Mas você olha para as igrejas, né, históricas, você olha para as igrejas reformadas, você olha para as igrejas batistas, para as presbiterianas, você não vê uma igreja negra.
Você olha até mesmo para as igrejas neopentecostais que ali surgiram nos anos 70 e 80, você vê uma igreja negra. Mas quando você olha agora para esses movimentos neocalvinistas, quando você olha para essas igrejas de parede preta, você não vê uma igreja negra. Então, a gente precisa entender isso. A nossa igreja ela não tem uma identidade negra, mas a gente precisa, como igreja brasileira, ter uma identidade brasileira. E por conta do nosso processo histórico, teremos elementos da cultura afro-brasileira. Então, durante muito tempo, eu me sentia meio assim de ouvir um samba gospel. Hoje em dia, eu nem boto mais esse nome, porque o estilo de música é um samba. Independente, a letra ela é uma letra ali que aponta a Cristo, mas o ritmo é um samba. Eu posso louvar a Deus com esse samba. Eu posso louvar a Deus com esse rap. Eu posso louvar a Deus com esse axé. Eu posso louvar a Deus com outros ritmos que tem essa raiz, né, negra, que tem essa raiz indígena também. Então, é esse resgate que eu vejo, né? Quando a gente tem Gerson Borges escrevendo Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro, eu penso que é por aí. Então, focar na pauta de que a gente não toca no racismo, porque racismo é assunto de esquerda, primeiro, tirar, né, minimizar a seriedade do racismo, que é ser pecado, e como eu falei, racismo é um sistema, e racismo é diabólico, racismo é um diabolos, então racismo é inimigo, então a gente precisa combater esse inimigo como igreja brasileira, igreja mundial também, mas estamos falando de Brasil. E segundo, a gente não entender o que a palavra está dizendo. A palavra fala que a gente precisa ter vida em abundância. Então, assim, se nós temos vida em abundância em Jesus, aí eu preciso pensar, todo aquele que crê, todo aquele que confessa Jesus como único, suficiente Salvador, todo aquele que passa pelas águas do batismo, que está dentro das nossas igrejas, ele se sente em vida abundante? Eu preciso fazer essa reflexão. O Ronan falou aí um pouco dos neocalvinistas, né, e tal. Deu uma cutucadinha de leve. Eu, na verdade, tenho muitas dificuldades, na verdade, com a proposta da esquerda, das soluções, dos exageros, entendeu? E o que eu lamento é que a igreja, ou pelo menos parte da igreja, tenha deixado certas pautas sociais como o racismo na mão da esquerda, entendeu? Assim, muitas das denúncias não têm sido feitas pela igreja, mas pela esquerda, né? Então, assim, o senhor tem usado, fazendo um uso quase que indevido aqui, as pedras estão clamando, né? A igreja que deveria estar apontando o racismo, então, assim, outros movimentos estão usando, assim. Acho que a esquerda padece muito na questão das soluções, muitas vezes até da forma como aborda a questão, mas enfim, só para deixar claro, porque que eu vi mas assim, cara, eu também sou conservador de direita, mas sabe principalmente quando eu estudo sobre racismo, né? Cara, beleza, a esquerda sequestrou a pauta, etc. Aí eu vou ler um autor de direita, quem eu vejo? Quem eu encontro? Leandro Narlock. Você entendeu? Uhum. Sim. Esse é o ponto, cara. Sim. Não, eu entendo. Eu não sou daqueles que acham que, assim, que a esquerda é o mal na terra e que a direita é o céu. E também não sou daqueles que acreditam que só a direita tem a fonte do conhecimento e a esquerda não tem nada para dizer, entendeu? Eu tô querendo só fazer aqui um contraponto para mostrar que há coisas boas e ruins em todo canto, cara. Entendeu? Entendi o que você falou. E assim, aí a gente vê o Paulo Cruz. O Paulo Cruz, ele tem os deslizes dele, assim como a Lê também tem os deslizes dele, sabe? Eu estou deslizando aqui nesse podcast também. Mas assim, eu vejo o Paulo Cruz como, pelo menos a direita, uma pessoa mais razoável, né? Do que um Leandro Narlock da vida, sabe? Do que um Adrilles que me fala no Morning Show que as negras namoravam os senhores de escravos, elas eram estupradas. Era um crime que acontecia. O cara me fala uma dessa, entendeu? Então, assim, você falou bem, cara. Desculpa, o Ronan falou bem. Escravidão não é uma coisa de esquerda, não é uma coisa de direito tema. É uma coisa que a igreja devia ter tomado para ela e falado, é errado. Não me interessa ser esquerda ou direita, sabe?
O racismo não é pauta da esquerda americana, antifa, não, cara. Racismo é uma pauta que toda pessoa razoável, pessoa que tem um cérebro, devia ser contra, sabe? Não devia minimizar, não. Então, assim, isso tá muito acima, cara, de ideologia política, sabe? Excelente. Concordo totalmente, mano. Concordo totalmente. Alexandre, posso falar uma parada? Pode. Deve. Não, então, é muito importante a gente entender o nosso papel como igreja pós-2018. Isso tem muito a ver com a gente lidar com o racismo, que é a pauta que a gente está falando aqui, porque se a igreja não lida com o racismo, como você falou, né, as pedras estão clamando, se a igreja não lida com o racismo, outras pessoas vão continuar lidando e as nossas igrejas vão se esvaziando, porque as pessoas que vivem no século XXI, elas não são desconectadas da realidade, como muitas pessoas da igreja do século XX, né, vou até nem puxar tanto aí a história, mas a igreja do século XX era. Então, assim, e uma coisa que é muito legal aqui também, que fique registrado, a minha consciência de raça, ela não vem há 31 anos. Né? Eu sou negro há 31 anos, como eu falo na apresentação, mas eu não me entendo como negro há 31 anos. Não que eu me entendesse como branco, mas que não era uma coisa que era interessante para mim. E aí algumas pessoas falam, né, que a gente acaba trazendo o assunto do racismo para dividir e para reforçar. Se a gente não falasse sobre o racismo, a gente não teria racismo. Então, falar sobre o racismo é perpetuar essa divisão. Somos todos humanos. Nós sabemos que nós somos... Perfeito. Negro não tem mão, tem sentido, boca? Hein? Não come da mesma comida? Não sofre das mesmas doenças, bocas? Hein? Não precisa dos mesmos remédios? Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco, boca? Hein? Quando vocês dão porrada na gente, a gente não sangra igual, meu irmão. Hein? Quando vocês fazem graça, a gente não ri. Quando vocês dão tiro na gente, a gente não morre também. Pois se a gente é igual em tudo, também nisso vamos ser. Então, nós sabemos que nós somos todos humanos. Porém, vai falar isso para quem está sem água na pandemia. Vai falar isso para quem não tem o que comer na pandemia. Vai falar isso para quem perdeu o emprego na pandemia e foi recusado o auxílio emergencial, enquanto gente que tem emprego está conseguindo o auxílio emergencial. E aí a gente vai fazer um estudo dessas pessoas, a gente vai fazer aí, traçar um perfil, a gente vai descobrir que a cor dessas pessoas é negra. Então, e que essas pessoas estão dentro das nossas igrejas. Então, é muito importante que a gente fale como igreja para que a gente não passe mais, que é uma coisa que me revolta muito, e por isso que eu fui também caminhar para esse assunto no mestrado, entender melhor sobre teologia negra, para que eu pudesse entender como que a igreja, como que a gente pode ser essa voz, sabe? E, na boa, se a gente não ver vozes, se a gente não está vendo vozes que nos representem, né, você que está ouvindo esse podcast, que você seja essa voz. Né? Eu vejo muitos jovens do nosso tempo, da nossa geração, se levantando. Existem pastores e pastoras, existem líderes, homens e mulheres, que se levantaram antes da gente, mas não tiveram a notoriedade da internet. E hoje é o momento da gente utilizar a nossa notoriedade na internet. Hoje é o momento da gente utilizar a nossa notoriedade na internet para falar de coisa que vale a pena, não para ficar vivendo de meme e irritar nas paradas bestas que a gente posta. A gente precisa, sim, denunciar o racismo, a gente precisa, sim, denunciar tudo aquilo que tem minimizado e atrofiado a igreja, porque só assim a gente vai conseguir cumprir por completo o ID. Lá em Atos 8, quando ele manda a gente até os confins da terra, a gente precisa entender que nesses confins da terra,
o racismo, ele está atingindo muitas pessoas, então talvez esse confim da terra seja a favela que é perto da sua igreja, talvez o confim da terra seja o bairro pobre que está atrás da sua grande mansão teológica, talvez esse confim da terra seja a pessoa que está do seu lado, na sala, sem ter o que comer, e ela não fala porque ela tem vergonha. Então é muito importante que a gente toque nisso, porque senão a gente vai continuar sendo uma igreja pobre. Porque eu acho que a gente que é estudante de teologia, a gente que se movimenta como teólogos e teólogas, às vezes a gente briga muito por epistemologias e esquece de levar para a prática. Então acho que quando a gente fala sobre racismo, a gente fala de prática. Acho que assim, historicamente a gente deve lembrar, né, de onde vem muita coisa do que a igreja brasileira consome. A gente tem que lembrar que boa parte dos missionários protestantes que vieram para o Brasil no início, na segunda metade do século XIX, vinham do sul dos Estados Unidos, eram escravistas. A gente tem que lembrar que o sul dos Estados Unidos foi um local que no século XX foi um local de extrema segregação racial, e que a gente bebe muito, e que tem muito teólogo dessa época aí que a gente gosta de ler, e que tem realmente histórico supremacista, e que tem muito teólogo que a gente lê hoje também, que tem histórico supremacista. Infelizmente, essa é a realidade, que muitos dos pastores e missionários que vieram para cá para o Brasil eram escravistas e tinham escravos. E isso é muito triste, né? A mentalidade foi mudando aos poucos. E aí muitos, hoje, bebendo dessa teologia ainda, dizem, mas a função da igreja é pregar, né? Vou pregar o evangelho e a pessoa vai deixar de ser racista. Estou pregando o evangelho e isso basta a pessoa deixar de ser racista. Como o Anthony Bradley diz, ele é um teólogo presbiteriano, conservador e é negro, ele diz, né, que o evangelho não acaba com o pecado racial de forma imediata, né? O ato da pessoa se converter não vai tornar ela mais ou menos racista. É um trabalho de conscientização, é um trabalho de ensinar, de mostrar a ela essas coisas, de realmente um trabalho de desconstrução. E a igreja brasileira tem medo disso, né? Tem medo porque ela acha que se a gente começar a falar isso dentro nos nossos púlpitos, nas nossas escolas dominicais, nos nossos congressos, a gente vai estar cedendo a um lado político, mas não é ceder a um lado político, entendeu? É ser cristão, é simplesmente ser cristão. É bom que a gente diga também, para a gente não cair naquele extremo de achar que o que vem de fora então é colonialismo e tudo mais. Assim. Eu particularmente sou contra, não sei se algum de vocês é a favor, mas sou contra essa ideia de que a gente precisa de uma teologia brasileira, no sentido de que tudo que vem de fora é errado, entendeu? A gente precisa de uma teologia que seja católica no sentido lato do termo, né? Mas universal e que atinja todos e que realmente proclame a vida eterna, a volta de Jesus Cristo e a luta contra o pecado, sabe? Que o homem branco não é o mal do mundo, né? Não é o pecado, é a rebelião contra Deus e contra a sua lei, né? Então, assim, eu queria deixar só esse registro para porque essa é uma crítica que eu tenho em relação aos movimentos mais progressistas dentro da teologia, né? A gente está entre irmãos aqui, eu posso discordar sem ser odiado. Não, eu só quero deixar registrado que eu sou a favor de uma teologia brasileira. Mas eu acho que isso é papo para outro podcast, senão a gente vai ficar aqui umas 2 horas. Beleza. Meus queridos, alguma coisa mais a acrescentar? Então, Alexandre, acho que dentro disso é legal a gente perceber também que nesse papo, o fato da gente discordar não anula o fato da gente ser irmãos, né? E esse é o caminho do evangelho, o caminho do equilíbrio. O caminho do equilíbrio, porque a gente às vezes quer disputar narrativas entre nós. E quando eu leio a Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse, eu percebo que Deus ele me chama para o equilíbrio. Então, quando eu falo sobre racismo, quando eu falo sobre teologia negra, quando eu falo sobre pastoral, quando eu prego, quando eu oro, quando eu canto, eu estou chamando essas pessoas que estão sob a responsabilidade, né, que eu tenho a responsabilidade de passar essa mensagem,
chamando para o equilíbrio, né, para esse cristianismo equilibrado. Só que esse cristianismo equilibrado, ele vai nos chamar a algumas posições que sejam rompantes, né? A gente precisa romper com algumas lógicas, e uma dessas lógicas é a lógica do racismo. Senão a gente não vai se aproximar mais de Deus. Quanto mais próximo eu estou de Deus, mais distante eu estou de ser racista. Só que eu preciso enxergar isso. Bom, pessoal, então esse foi mais um Castmister. Foi um papo muito legal, aprendi bastante aqui com o Rodrigo, com o Ronan. Realmente o assunto é quente, tem muita coisa ainda para se discutir. Não conseguimos ainda esgotar o assunto, acho que é difícil conseguir esgotar um assunto desse. Agradeço demais a participação do Rodrigo, muito solícito, brigadão, mano, muito obrigado mesmo, obrigado Ronan também, excelente, trouxe muita informação, foi muito legal. Se vocês quiserem deixar sugestão de livros aí, fiquem à vontade, viu? E onde o pessoal pode encontrar vocês aí nas redes sociais, quiserem deixar aí onde vocês podem ser encontrados aí, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, não sei. Fiquem à vontade aí, viu? Muito obrigado. Obrigadão mesmo. Foi um prazer falar com vocês, com o Gui. Gosto muito do Gui Piton. Pessoal muito, muito legal. E ele não sabe, mas ele foi uma das minhas inspirações para fazer história, viu, Gui? Você. Vou Cacau, chorar assim, falo, não. É verdade, cara. Você e o Cacau foram pessoas assim que eu senti. Eu falei, caramba, vou fazer também, porque vai ser maneiro para mim. E um livro que eu quero indicar, o que eu falei no começo, que é o livro do Alessandro, Rastros de Resistência. É um livro físico, não é Kindle, mas vale a pena porque tem ilustrações maravilhosas, assim. Ele conta histórias de personalidades negras ao longo da história do Brasil e do mundo. Eu achei bem maneiro, bem bonito, é um livro legal de ter. Eu tô no meu Twitter, Rodrigo Chaves BR, e também tem o meu podcast, A História. Eu tô fazendo uma série chamada Escravo. E o primeiro episódio foi Ser Escravo, onde eu explico o conceito de escravidão, que é ser um escravo. E serão 10 episódios, aí espero que vocês escutem e gostem. Valeu pelo convite. Eu quero agradecer aí pelo espaço, né? O Piton fez o convite desde o ano passado. Inclusive, minha estreia em podcast, eu nunca tinha gravado um podcast. Então, uma alegria de poder estar aqui, poder estrear falando sobre algo tão importante, relevante. Quem quiser me seguir, @RonanLima, tanto no Instagram quanto no Twitter. Facebook eu não tenho usado. E estou também usando o Medium agora e tal. Mas também quero indicar alguns amigos, que já falei do Timóteo, já falei da Isa, Vicente, Timóteo André, mas também quero indicar aqui o Lucas Salles, o Luiz Gustavo, a Maria Paula, o Matheus Teles e a Thaínes Recila. É uma galera que a gente tem caminhado junto e que a gente tem produzido aí. Em breve a gente vai trazer coisas boas aí sobre essa questão de ser crente, ser negro no Brasil. Eu vou indicar um livro que eu achei essa semana, eu achei muito legal. O Protestantismo e a Escravidão no Brasil. É do Hernânio Francisco da Silva. Inclusive eu tenho o PDF dele, mas eu acho que você consegue achar ele. Eu acho que o PDF está gratuito. Dá um Google aí que você acha. É bem legal porque mostra um pouco dos movimentos de igrejas históricas. Enfim, tem bastante informação nesse livro que vai ser bem interessante de você saber. Muito bom. Gente, gostei demais de gravar, olha, muito obrigado mesmo mais uma vez ao Rodrigo e ao Ronan. Eu acho que o diálogo tem que ser assim, sabe? Os diferentes dialogando para construir o conhecimento, para que nós possamos refletir melhor sobre determinados assuntos, que nem sempre a gente
A gente às vezes fica na nossa bolha, né? E acaba não vendo algo diferente do que aquilo que a gente já acredita, entendeu? Então, muito legal mesmo estar com irmãos em Cristo, irmãos em Cristo, apesar de convicções diferentes, mas que o que nos une é muito maior que a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que salva brancos, negros, índios, todos os povos, todas as nações, gente de tudo quanto é raça, tribo, cor, que um dia estaremos juntos com Ele, por todo sempre, na glória eterna, em novos céus e nova terra, onde habita a justiça de fato. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Obrigado mais uma vez. Valeu. Valeu. Falou!